Oi Daisy, tudo bem? Então vou fazer aqui um feedback para você a respeito da sua pose. Gostei muito dela. Acho que ela tá super bonita. Tem algumas coisas que são importantes da gente pensar quando a gente está falando de estrutura facial, né? A parte anatômica, a parte muscular. Ela realmente é muito importante para a gente acertar o que a gente está querendo. Aqui a primeira coisa que eu sinto quando eu vejo a pose é assim, o personagem ele tá numa pose bem reta, né, a posição dos ombros, e ao mesmo tempo ele tá de um lado do rosto meio assustado, meio quase com um shocking assim, e do outro tipo uma coisa meio nojo, meio disgust, né? Meio tipo assim, como isso, né? Só que o corpo dele não tá dizendo nada pra mim, né? Então, quando a gente tá nessa reação de repulsa, né? Tipo, a primeira coisa que a gente vai fazer, tipo, é que você tem um pouco do pescoço aqui, que é legal, mas a gente não tá trabalhando o torso, tá vendo? Então você vai fazer essa pose, tipo, né? Então, tipo, você tá tentando proteger, né, o seu rosto, aqui é uma parte vital, né? Tipo, você tá tentando se afastar. Então, só de brincar um pouquinho com essa questão do ombro, né, de você trazer o seu personagem para uma zona mais distante daquilo que ele está vendo, já ajuda muito a gente a vender o body language com a parte facial, né? E aí, falando da parte facial, tem algumas coisas aqui da parte muscular que é super legal da gente pensar, que é a seguinte, eu vou até colocar aqui um alfazinho. Então a gente tem no rosto alguns grupos musculares que a gente precisa trabalhar eles sempre em conjunto, né? Então, ao redor aqui deixa eu ver o brush aqui. Minha filha estava brincando no Photoshop aqui, e aí ela acaba mudando, pegando outros pincéis aqui. Cadê? Então, a gente tem aqui ao redor do olho, né, a gente tem o orbicular dos olhos, né, nessa região aqui. A gente vai ter o orbicular da boca, tá? E aí, junto disso, a gente vai ter o músculo nasal, que ele sai dessa região do nariz e cola aqui na boca. Então ele vai vir daqui de cima, né? Então vai ser bem importante para a gente pensar essa pose aqui embaixo, tá? A gente tem aqui em cima o corrugador, que é um músculo que fica nessa região da sobrancelha, tá? A gente tem nesse pedaço aqui o prócero, que é um outro músculo aqui no meio, tá? A gente tem até aqui o músculo do nariz, aqui o músculo nasal é esse daqui. E aí a gente tem aqui em cima, a gente tem o frontal, né? Que é um músculo grande, comprido aqui, né? Depois a gente vai ter o lateral, mas que aqui no seu caso a gente vai mexer só um pouquinho por causa da boca aberta. Aí a gente tem aqui os zigomáticos, né? São dois zigomáticos aqui. A gente tem o outro aqui que está preso, que é o levantador labial. Então todos eles estão na diagonal aqui, tá? E a gente vai ter os depressores aqui, depois tem um bucinador aqui, que é mais para dentro, tá? E aqui a gente tem o masseter, que é um músculo grande aqui, que é esse músculo da mandíbula. Então, quando a gente entende essas estruturas musculares grudadas aqui, né, eu começo a entender, a hora que eu estou articulando a face, que eu estou mexendo principalmente a musculatura e as partes de gordura que tem, que são as bochechas. Então o que eu estou sentindo aqui? Por exemplo, quando a gente levanta, quando a gente abre aqui, né, o seu olho, você está puxando bastante, né? Então aqui a gente pode descer um pouco mais, a gente não tem por que bater uma linha reta aqui da pálpebra aqui de baixo, porque eu estou deixando bem aberto, né, o orbicular aqui, tá vendo? Quando a gente abaixa o corrugador aqui, né, a gente está numa expressão que já está indo para uma sensação de medo, né? Então, tipo, quando eu faço essa cara, ou seja, eu estou forçando, eu estou puxando com o frontal, mas eu estou mantendo pressionado para baixo, eu estou vendendo essa sensação de medo. Só que se eu estou pressionando o meu corrugador, que é essa musculatura aqui, o frontal está puxando, só que o corrugador ele vai pressionar o prócero aqui, ó. Então eu vou ter uma leve depressão aqui na sobrancelha, tá vendo? Então, dificilmente eu teria essa sobrancelha 100% reta, senão eu estaria indo para uma surpresa. Aí a surpresa a gente deixa o músculo
do prócero aqui mais relaxado, né? Então quando a gente levanta. Então se você está levantando bastante frontal e você está forçando aqui para cair, é porque o seu corrugador está pressionado. Então a gente pode colocar uma leve pressãozinha nele aqui, tá? Quando você vem para esse outro olho aqui, ó, você está tipo abaixando a sobrancelha, ou seja, o seu orbicular ele não está tão levantado. Então você pode ceder um pouco a pálpebra desse lado aqui, ó, né? Então eu deixo ela mais relaxada e de novo eu posso pressionar um pouco aqui o meu corrugador aqui, ó, tá vendo? Contra o meu prócero. Então essa batidinha aqui, ó, que vai acontecer na sobrancelha, ela é exatamente a questão dessa musculatura sendo pressionada aqui, tá vendo? Aí você levanta aqui. Como a gente está fazendo uma coisa cartoon, porque você está pressionando, o que a gente pode fazer é dar uma pequena inchadinha no tamanho desse olho, porque senão ele vai ficar menor do que esse daqui, visualmente. Então a gente pode aumentar o tamanho desse olho aqui, tá? Então, com isso a gente mantém ele mais achatado, mas um pouquinho mais largo, tá? E aí, aqui tem uma coisa legal. Então, se eu estou puxando o canto da minha boca, eu estou levantando a aba do meu nariz, mas eu estou abrindo mais ela aqui, ó. Então, eu preciso, desse lado, abrir mais a aba do meu nariz, tá vendo? Então, eu vou machucar, entre aspas, vou marcar mais o vinco aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso sentir, né, essa parte ser puxada aqui, tá vendo? Então, eu estou puxando toda essa estrutura, meu nariz vai estar levemente mais na diagonal, né? Como você tem um pouquinho aqui, a gente pode aumentar um pouco mais. Aqui, ó, a gente não precisa levantar esse canto da boca, né? Tipo, geralmente o meio da boca ele tende a ficar mais abaixado aqui. Então eu posso levantar esse pedaço e relaxar aqui no meio e depois abrir ele um pouquinho para cá, tá vendo? Então dessa maneira eu vou ganhar uma boca que ela vai ter, né, essa depressão aqui, tipo, né? Tá vendo essa curva aqui, ó, tá? Aí quando a gente vem aqui para baixo, né, você está puxando aqui os depressores, tá vendo? Né? Então tipo, você tá... Então o que você está fazendo? Você está eventualmente mostrando o lábio embaixo, tá vendo? Então não mostra dente, esconde dente, mostra dente. Isso acaba ficando estranho porque é como se você estivesse pressionando aqui no meio e puxando aqui, tá vendo? Só que esses três músculos depressores, eles funcionam juntos, tá? Então, puxa, né? Deixa mais evidente, que já que você está puxando bastante ali de cima, né? Então deixa mais evidente aqui e cede um pouco mais ali daquele lado, tá vendo? E aí, essa coisa que você está fazendo no dente é bem legal, né? De deixar ele bem curvado, tá? Precisando dar uma calibrada aqui na minha caneta aqui. E aí aqui eu faria a mesma coisa, tá vendo? Tipo, a gente pode deixar aqui o dente mais evidente. E aí a gente pode escolher um dos lados, né? Geralmente o lado que está mais para esse lado aqui, para exposto, para a gente deixar a língua. Tá vendo? Em vez de a gente deixar a língua no meio do rosto, né, no meio da boca, a gente coloca ela, a gente dá uma pequena rotacionadinha para essa boca ficar mais interessante aqui, ó. Tá vendo? Então, com pequenas coisas, a gente já vai ganhando. Aquela pressionadinha aqui, né? Tá vendo? Então, com pequenas alteraçõezinhas, a gente consegue ganhar um efeito bem legal, né? E aí, então, uma outra coisa, antes de encerrar, seria a questão da gente girar um pouco esse rosto, né? Então, se eu tô, tipo, olhando uma coisa que me... Tipo, eu vou, como eu estava falando, eu vou me afastar, então, tipo, eu fico surpreso e desse lado eu tô, né, tipo, já com esse nojo, mas eu já dei uma virada, entendeu? Então, aqui o personagem ele tá muito reto, né? Então eu tentaria esconder, deixaria ele um pouquinho mais, tipo, mais de 3/4, só mais um pouquinho, só pra gente deixar ele mais interessante ainda, sabe? A gente pode esconder, né? Tem uma pintura do
do Caravaggio, né, que tá cortando a cabeça lá do João Batista. Você vê a cara dela de 3/4 assim, é espetacular. Esqueci o nome dela agora. Então assim, você vê muito essa questão de um lado e do outro sendo bem trabalhado, mas tenta evitar deixar muito reto, exatamente porque o seu personagem ele tá demonstrando duas emoções, né? Então o corpo está reagindo a isso, né? Ele está tentando, geralmente a gente esconde uma das expressões que você já concluiu. Aqui é tipo assim, mas você já está achando que não é uma coisa legal, então você já está indo pro outro lado, entendeu? Certo? Espero que você tenha gostado aí, ajudado alguma coisa em cima da sua cena que está super, super bonita. Beleza, Daisy? Um abraço!